Você vai entender agora por que começar o dia no automático custa caro e por que começar o dia no comando abre caminhos que pareciam fechados. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas milionárias. Não apenas o dinheiro delas, mas os hábitos, a disciplina, a forma de pensar, a maneira como elas escolhiam um pensamento dominante logo cedo. E ele percebeu um padrão. Antes de existir resultado, existe direção mental. Antes de existir prosperidade, existe foco. Antes de existir vitória, existe uma decisão. Hoje, você vai aplicar um método simples e poderoso. Um pensamento, uma prioridade, uma ação. Logo cedo. Antes de continuar, eu quero a sua participação agora, porque participação ativa a mente. E Hill ensinava que a autossugestão funciona quando você repete com emoção e intenção. Então comenta agora nos comentários: meu dia obedece meu propósito. Escreve exatamente assim: meu dia obedece meu propósito. Cada vez que você declara, você reforça o comando. E fica comigo até o final, porque no final do vídeo nós vamos fazer uma oração conjunta, em uma só mente, pedindo ao universo e ao Criador para que nossos planos deem certo, com disciplina e direção. Agora, vamos ao ponto. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Você pega o celular, você checa mensagens, notícias, redes, e em poucos minutos você já foi puxado para o mundo. Pressa, comparação, medo, reclamação, ansiedade sem motivo claro. Isso é a deriva. Hill chamava de pensamento deriva. A mente que não escolhe é escolhida. A mente que não governa é governada. E o mais perigoso é que a deriva parece normal, mas ela cobra juros no fim do dia. Hoje não. Hoje você vai usar o começo do dia como uma chave. E a Bíblia confirma isso com precisão. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você guarda dentro vira fonte do que sai fora. O que você alimenta cedo vira o tom do dia. E Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar o entendimento é reprogramar o começo. Então vamos construir o seu dia com 3 decisões. Primeiro, um pensamento. Segundo, uma prioridade. Terceiro, uma ação. E você vai fazer isso de um jeito que o subconsciente entenda. Simples, repetível, prático. Hill ensinava que o subconsciente é como solo fértil. Ele aceita sementes por repetição, por emoção e por imagens mentais. Hoje você vai plantar uma semente limpa. Primeira etapa: um pensamento. Não são 10. Não é vou tentar. Não é vamos ver. É um pensamento dominante, curto e forte, que cabe na sua mente como um código. Você vai repetir mentalmente no seu ritmo: hoje eu escolho comando. Hoje eu escolho direção. Hoje eu escolho vitória. De novo: hoje eu escolho comando. Hoje eu escolho direção. Hoje eu escolho vitória. E mais uma vez: hoje eu escolho comando. Hoje eu escolho direção. Hoje eu escolho vitória. Por que isso funciona? Porque Hill explicava que pensamentos são coisas. Pensamentos carregados de emoção viram instruções para o subconsciente. E o subconsciente começa a organizar sua atenção. Ele começa a filtrar o mundo. Ele faz você enxergar o que antes você ignorava. Ele faz você notar oportunidades, lembrar do que é importante, ter coragem de agir, ter vontade de persistir. Você não muda por sorte. Você muda por programação. E a Bíblia confirma o poder do pensamento consistente. Provérbios, capítulo 23, versículo 7 diz: porque como imaginou na sua alma, assim é. O que você imagina de forma consistente vira sua identidade. E quando sua identidade muda,
suas escolhas mudam. E quando suas escolhas mudam, seus resultados mudam. Segunda etapa, prioridade. Aqui é onde a maioria erra. A pessoa acorda e tenta fazer tudo. E por tentar fazer tudo, não faz nada importante. Hill ensinava que a riqueza e a vitória não são fruto de energia espalhada. São fruto de energia concentrada. Um objetivo definido. Um propósito claro. Ele chamava isso de propósito definido. Então, hoje, ao invés de listar 20 coisas, você vai escolher uma prioridade que, se você cumprir, o seu dia já valeu. Uma prioridade que te aproxima da sua prosperidade real. Eu vou te dar uma pergunta simples e você responde aí dentro. Qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, eu vou me respeitar mais à noite? Qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, vai abrir caminho para o resto? Você já sabe, porque a sua mente sabe o que você vem adiando. Hoje, isso vira prioridade. E olha como a Bíblia coloca isso em linguagem de sabedoria prática. Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz: os pensamentos do diligente tendem à abundância, porém, os de todo apressado tão somente à pobreza. Diligência é foco com constância. Apressado é quem corre sem direção. Hoje você escolhe diligência. Terceira etapa, ação. Sem ação, tudo vira apenas emoção bonita. E Hill era muito claro. Fé aplicada é fé com movimento. Desejo ardente não é empolgação. É decisão que vira prática. E Tiago, capítulo 2, versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então hoje você vai escolher uma ação simples, concreta, que prove para a sua mente que você está falando sério. E o formato perfeito é este: uma ação de 10 minutos. Porque 10 minutos quebram a inércia. E quando a inércia quebra, o caminho aparece. Define agora a sua ação de 10 minutos. Pode ser abrir um documento e começar. Pode ser mandar uma mensagem importante. Pode ser estudar um tópico. Pode ser treinar. Pode ser organizar uma pendência. Pode ser gravar um conteúdo. Pode ser publicar. Pode ser ligar. Pode ser resolver. Não importa qual. Importa que seja real. Importa que seja hoje. Importa que seja cedo. Porque quando você cria vitória cedo, você puxa o resto do dia. Agora repete mentalmente no estilo de autossugestão que Hill ensinava. Eu faço o meu primeiro passo agora, e depois eu faço o próximo. De novo, eu faço o meu primeiro passo agora, e depois eu faço o próximo. E mais uma vez, eu faço o meu primeiro passo agora, e depois eu faço o próximo. E aqui entra um ensinamento clássico de Hill. Pessoas bem-sucedidas decidem rápido e mudam devagar. Elas não ficam renegociando com a própria mente o dia inteiro. Elas decidem e executam. Já a mente em deriva decide devagar e muda rápido. Começa e para, começa e para. Hoje você decide e permanece. E a Bíblia reforça esse princípio de não desistir. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A colheita é para quem permanece. A vitória é para quem permanece. Agora eu quero aprofundar, porque eu prometi clareza. Vamos falar do inimigo principal do seu começo de manhã: o ruído. O ruído entra como notificação, como pressa, como cobrança, como comparação, como ansiedade. E se você deixa o ruído dominar cedo, você passa o dia inteiro tentando se recuperar. É por isso que Hill insistia em controle mental. Você escolhe o pensamento antes que o mundo escolha por você. Então, a partir de agora, sempre que sua mente tentar puxar para medo, você volta para o seu código. Um pensamento, prioridade, ação. Sempre que tentar puxar para comparação, você volta para o seu código. Um pensamento,
Prioridade, ação. Sempre que tentar puxar para a reclamação, você volta para o seu código. Pensamento, prioridade, ação. Quem repete o código vence o ruído. Agora, um bloco forte de autossugestão para você repetir mentalmente no seu ritmo. Eu sou disciplinado, eu sou constante, eu sou firme, eu não vivo em deriva, eu vivo em direção. Eu faço o difícil primeiro, eu faço o certo primeiro, eu faço o necessário primeiro. Eu atraio oportunidades porque eu me preparo. Eu atraio oportunidades porque eu ajo. Eu atraio oportunidades porque eu permaneço. Eu prospero com propósito. Eu prospero com sabedoria. Eu prospero com disciplina. E se alguém disser que isso é só frase bonita, você responde com verdade. O subconsciente aprende por repetição, e repetição cria padrão. E quando o padrão muda, o destino muda. Hill não estava falando de mágica, estava falando de lei mental. E a Bíblia não está falando de fantasia, está falando de princípio espiritual e prático. Josué, capítulo 1, versículo 8, coloca isso de forma direta. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar, repetir, praticar. Prosperar o caminho. Percebe? Mente alinhada e ação alinhada. Agora, entende uma coisa crucial. A vitória que você quer não começa com uma grande virada. Começa com um pequeno comando obedecido. Começa com um pequeno comando obedecido. É assim que o respeito próprio nasce. É assim que a disciplina vira identidade. É assim que a prosperidade deixa de ser promessa e vira consequência. Napoleon Hill ensinava que a maior conquista do ser humano é a conquista de si mesmo. E isso acontece nas pequenas escolhas, especialmente logo cedo. Porque quem vence amanhã, vence o dia. E quem repete isso dia após dia, vence o ano. E quem repete por anos, muda a história. Agora eu quero que você entenda por que o método pensamento, prioridade, ação é tão poderoso. Porque ele corta a raiz da sabotagem. A sabotagem sempre começa com mente dispersa. Você acorda e sua cabeça já quer resolver tudo ao mesmo tempo. E quando tenta resolver tudo, você se paralisa. Eu via isso em pessoas que falhavam. Elas tinham desejo, mas não tinham foco. Tinham vontade, mas não tinham plano. Tinham sonhos, mas viviam em deriva. O método de hoje é o antídoto da deriva. Ele dá um trilho, ele cria um eixo, ele te devolve o volante. Então vamos consolidar, e eu quero que isso fique extremamente claro, como um código que você leva para o dia inteiro. Quando você acordar amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, você vai fazer isso sempre do mesmo jeito, porque repetição é o que cria resultado. Primeiro, pensamento dominante. Ele precisa ser curto e firme. Você pode usar este: eu comando minha mente e minha mente comanda meu dia. Repete mentalmente: eu comando minha mente e minha mente comanda meu dia. De novo: eu comando minha mente e minha mente comanda meu dia. E mais uma vez: eu comando minha mente e minha mente comanda meu dia. Segundo, prioridade. Uma coisa, a mais importante, não a mais fácil, não a mais urgente, a mais valiosa. A coisa que, se você fizer, você cria vitória cedo. E você vai transformar isso em uma frase simples, no estilo de Hill. Hoje eu concluo o que mais move meu propósito. Hoje eu concluo o que mais move meu propósito. De novo. Hoje eu concluo o que mais move meu propósito. Terceiro, ação. O primeiro passo concreto. E você vai comprometer esse passo com uma frase que reduz resistência. Eu começo por 10 minutos.
e deixo o movimento me carregar. Eu começo por 10 minutos e deixo o movimento me carregar. De novo, eu começo por 10 minutos e deixo o movimento me carregar. Esse é o método. Agora eu quero aprofundar com alguns ensinamentos de Hill que conectam diretamente com isso, para você entender que não é um truque, é uma estrutura mental de vitória. Hill falava sobre desejo ardente, e a maioria interpreta errado. Desejo ardente não é euforia. Desejo ardente é uma decisão interna que reorganiza seus hábitos. Quando você tem desejo ardente, você muda o jeito que começa o dia. Você muda o jeito que protege a mente. Você muda o jeito que reage ao mundo. Porque o desejo ardente cria prioridade. Então hoje, seu desejo ardente não vai ficar só em pensamento. Ele vai virar sua prioridade do dia. E vai virar sua ação de 10 minutos. Hill falava também sobre fé. E fé para ele era a capacidade de sustentar uma ideia com convicção, mesmo antes dos resultados aparecerem. Mas ele não ensinava fé passiva. Ele ensinava fé aplicada, como um estado mental que gera movimento. E a Bíblia confirma isso com precisão em Tiago 2,17, que nós já citamos. A fé, se não tiver obras, é morta. Então, toda vez que você ouvir esse vídeo, você vai lembrar. Fé se prova com ação. E a ação mais poderosa é aquela que você faz cedo, antes do mundo te puxar. Hill ensinava autossugestão. Ele dizia que é assim que você dá instruções ao subconsciente. E o subconsciente é o motor oculto do seu comportamento. Se você programa disciplina, você age com disciplina. Se você programa vitimização, você age como vítima. Se você programa foco, você age com foco. Então, o pensamento do método é a sua autossugestão do dia. Você escolhe o código e repete com emoção, com certeza, com intenção. Por isso eu te faço comentar uma frase diferente em cada vídeo, porque quando você escreve, você reforça, e o reforço vira padrão. Agora, um ponto muito importante, e isso vai elevar sua mente. Hill dizia que a mente é como um ímã. Ela atrai aquilo com que ela se harmoniza, e a pessoa pensa que isso é misticismo. Mas é, na verdade, foco. Se você foca em ameaça, você percebe ameaça. Se você foca em oportunidade, você percebe oportunidade. Se você foca em falta, você percebe falta. Se você foca em solução, você percebe solução. A sua atenção é um filtro, e o filtro muda a sua vida. Então, o pino pensamento do método ajusta seu filtro. Ele cria uma lente, e a lente muda o mundo que você enxerga. E a Bíblia confirma essa orientação do foco. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Endireitar veredas é alinhar caminho. Isso começa por alinhar mente, e alinhar mente começa cedo, com direção. Agora eu vou te dar um exemplo prático, porque isso precisa ser aplicável. Vamos supor que sua prioridade do dia seja estudar. A mente em deriva acorda e pensa, tenho que estudar, mas pega o celular, se distrai, se culpa, fica ansiosa e quando senta para estudar, já está cansada. A mente em comando acorda e aplica o método, um pensamento. Eu comando minha mente. Prioridade. Hoje eu concluo meu estudo principal. Ação. Eu começo por 10 minutos. Ela abre o material e começa. E quando começa, o movimento carrega. O cérebro entra em fluxo. A ansiedade cai. A disciplina aumenta. Isso é vitória. Outro exemplo. Sua prioridade é produzir conteúdo. A mente em deriva espera inspiração. A mente em comando começa por 10 minutos. E, em 10 minutos, você já tem algo. E algo vira progresso. E progresso vira motivação.
E motivação vira mais ação. Você vê? A vitória começa com o primeiro passo. Outro exemplo: sua prioridade é resolver uma pendência financeira. A mente em deriva evita, foge, adia, se culpa. A mente em comando começa por 10 minutos. Abre planilha, faz uma lista, manda uma mensagem, organiza um pagamento, liga para alguém. Não resolve tudo em 10 minutos, mas quebra a paralisia. E quando a paralisia quebra, você recupera o controle. Controle é prosperidade. Agora, eu quero que você sinta a força desse método como uma chave de identidade. Porque o que muda a sua vida não é um vídeo, é você repetir o método até virar você. Então vamos reforçar de novo, como um bloco de programação mental. Hoje eu escolho um pensamento e não deixo o mundo escolher por mim. Hoje eu escolho uma prioridade e não deixo o urgente roubar meu propósito. Hoje eu escolho uma ação e não deixo a preguiça ou o medo me paralisar. Hoje eu começo cedo e vejo meus caminhos se abrirem. E isso é bíblico também. Romanos 12:2 fala sobre transformação pela renovação da mente. Renovação é trocar padrão. Você está trocando padrão agora. E Josué 1:8 fala sobre prosperar o caminho com meditação e prática. Você está criando uma meditação prática. Pensamento, prioridade, ação. Agora, eu quero entrar num ponto que muita gente precisa ouvir. Comparação é um veneno da manhã. Você acorda e já abre redes sociais e começa o dia medindo sua vida por recortes de outras vidas. Isso destrói foco, destrói gratidão, destrói clareza. Hill ensinava que uma mente confusa não cria riqueza. E a Bíblia diz em Provérbios 4:23 para guardar o coração. Guardar o coração é guardar o que entra. Então, se você quer vitória, você precisa proteger o começo do dia. E proteger o começo do dia significa, muitas vezes, deixar o celular para depois. Não por radicalismo, por sabedoria. Você não começa o dia entregando o volante. E aqui está um exercício simples que conecta com o método. Quando você sentir vontade de se distrair, você volta para o triângulo. Um pensamento, prioridade, ação. E você pergunta, qual é o próximo passo? Qual é o próximo tijolo? Qual é a próxima vitória? E você executa. Agora, no meio do vídeo, como combinamos, eu vou te pedir para se inscrever no canal. Se inscreve agora, porque no final nós vamos fazer uma oração conjunta, curta e objetiva, pedindo ao universo, ao Criador, a Deus, que nossos planos deem certo. Mas não como quem pede e fica parado, e sim como quem alinha mente e ação do jeito que Napoleon Hill ensinava. Desejo ardente, fé aplicada, plano organizado, persistência. Então se inscreva, porque isso é um treinamento diário. E quem treina todos os dias se transforma. Agora, eu vou te dar um bloco de vitória logo cedo. Você vai repetir mentalmente no seu ritmo. E mesmo que você não repita em voz alta, você acompanha com intenção. Isso cria impressão. Eu começo o dia em comando. Eu termino o dia em paz. Eu começo o dia em comando. Eu termino o dia em paz. Eu sou uma pessoa disciplinada. Eu sou uma pessoa constante. Eu sou uma pessoa que conclui. Eu sou uma pessoa disciplinada. Eu sou uma pessoa constante. Eu sou uma pessoa que conclui. Eu prospero com propósito. Eu prospero com sabedoria. Eu prospero com fé aplicada. Eu prospero com propósito. Eu prospero com sabedoria. Eu prospero com fé aplicada. Agora, uma parte central. A decisão. Hill dizia que vencedores decidem rápido e mudam devagar. Então hoje você vai decidir agora qual é sua prioridade e qual é sua ação de 10 minutos. E você não vai renegociar com sua mente. Você vai executar. E quando executar, você vai sentir algo que vale mais que dinheiro. Respeito por si mesmo. E respeito por si mesmo
é uma das raízes da prosperidade verdadeira. Então, define agora, internamente, minha prioridade é E. Meu primeiro passo de 10 minutos é IND. E eu começo cedo. Agora eu quero te dar um comentário âncora diferente para este vídeo, como combinamos. Comenta agora. Eu começo cedo e termino o que importa. Escreve exatamente assim. Eu começo cedo e termino o que importa. Isso vai ser o seu selo de disciplina. Isso vai ser a sua assinatura. E agora eu vou reforçar com um versículo que confirma persistência e colheita. Gálatas 6:9, que já citamos, diz que a colheita vem a seu tempo, se não desfalecermos. O que isso significa na prática? Significa que sua vitória é construída por repetição. Não é um dia perfeito, é um padrão firme, um passo por dia. Por 30 dias, muda seu humor. Um passo por dia. Por 90 dias, muda seus resultados. Um passo por dia, por um ano. Muda sua história. Napoleon Hill veria isso como lei da persistência. Agora, como eu prometi, nós vamos finalizar com uma oração conjunta. Curta, objetiva, alinhada, sem exagero. Um pedido de direção e execução. Você não precisa complicar. Você precisa alinhar. Deus, Criador, fonte de sabedoria. Alinha minha mente com meu propósito. Dá-me clareza para escolher o pensamento certo, foco para definir a prioridade certa e disciplina para executar a ação certa. Afasta a deriva, afasta a distração, fortalece meu coração para permanecer, abençoa meus planos, abre as portas certas e me dá coragem para fazer o que precisa ser feito. Eu recebo direção, eu recebo sabedoria e eu ajo com constância. Amém. Agora, vá para o seu dia com este código. Um pensamento, prioridade, ação. Comece logo cedo e veja sua vitória crescer e siga no seu caminho da abundância.